Então em seguida eu estava preparado para sair de casa, mais duas pessoas entrando na casa, até que elas percebem que tem alguém dentro da casa, e uma bota a faca no meu pescoço, e uma falava: Quem é você e o que está fazendo nessa casa? E eu pensava, ela é rápida, ela conseguiu chegar atrás de mim, sem eu perceber, deve ser uma das empregadas assassinas da minha mãe. Ela bota uma segurança bem alta nessa casa. E quando eu ia falar alguma coisa, o telefone que estava na parede tocava e falava: Menina, se vocês tiverem ouvido isso, quer dizer que eu vou demorar mais do que eu esperava, então mais ou menos umas 7 horas da noite, leve o meu filho que está em casa ao museu, eu estarei lá, então por favor cuidem do meu filho até lá. Então você é o filho da chefe, desculpa aí, é por isso que eu peço para você pensar antes de agir. Então ela tirava a faca do meu pescoço e falava: Desculpa pelo susto, meu nome é Iori, essa outra empregada é a Mikasa, e é um grande prazer conhecê-lo, jovem mestre. Eu dava um sorriso e corria para fora da casa, e as duas ficaram com uma cara de quem não entendeu nada. Então eu ia em alta velocidade para onde o orfanato estava pegando fogo, e eu entrava no orfanato, e pegava todas as crianças que estavam lá dentro, e botava no lado de fora, e eu voltava para pegar a última criança, mas eu olhava para o lado, e percebi que havia uma bomba, e o tempo voltava a correr, e a bomba era acionada, e eu era acertado em encher pela explosão. Então eu era jogado parar um pouco longe dali, e eu ficava com os olhos fechados, e alguém aparecia e falava: quem é esse cara? Esperava que aquele heróizinho de merda aparecer aqui, mas apareceu um qualquer aqui, que de alguma forma conseguiu salvar as crianças de alguma forma, mas pelo menos eu vou matar ele e essa criança. Resumo do que aconteceu. Para início de conversa, confirme se seu inimigo está morto, ou está realmente desmaiado. Você foi muito arrogante de não ter me atacado, quando eu ainda estava me recuperando. Quem é que eu estou querendo enganar? Você já está inconsciente, você não está nem me ouvindo. Então algumas pessoas estavam entrando no orfanato, e eu parava o tempo, e eu ia a um galpão que havia ali por perto. E eu caía no chão com dor, e batia no símbolo do relógio torcendo para ter alguém que regenerasse. Então os buracos que estavam no meu corpo eram regenerados. Em seguida eu voltava para a minha forma original. Ele sentava e quase fechando os olhos, e pensava para o tempo 2 vezes, e chega perto da morte, é muito cansativo para mim. E eu fechava os olhos. Então eu abri os meus olhos muito rápido porque eu sentia alguma coisa no meu braço. Agora o relógio é meu, moleque. Não espera aí, seu idiota. Disparou no meu braço, ele tá me machucando, minha pele tem carne viva. Mas tento tirá-lo, mas sinto que ele se ativa. Primeira vez, transformando, minha pele tá queimando. Meu corpo seco, torcendo, os meus ossos estão quebrando. Então ele começava a gritar, e começava a atacar fogo para tudo que é lado, e eu pensava, o relógio saiu do meu pulso, com tanta facilidade, que eu estou até surpreendido. O que está acontecendo? Como é que esse cara conseguiu tirar o relógio de mim? Ele começava a me atacar, mas eu conseguia desviar, e eu tentava procurar alguma coisa, então eu olhava para o lado, e achava o machado, e eu pensava, eu não acredito que eu vou fazer isso. Então eu pegava o machado e corria na direção dele, então ele me atacava com um fogo azul, mas eu corria mesmo assim na direção, e eu era acertado em cheio pelo fogo, mas eu ignorava as queimaduras que eu ia ganhar, e o acerto o braço dele encheu, quase eu arrancando o braço dele. Em seguida, eu uso a parte sem corte do machado, e acerta o queixo dele, fazendo ele parar de gritar, e eu falava: Anitrix desativar. Então o relógio sai da mão dele imediatamente, gruda na minha mão, e ele volta ao normal,
e caia desmaiado no chão, e eu pensava sem querer quase eu mato ele se eu não tivesse ajeitado o machado direito, podia ter cravado o machado no queixo dele, ou até acertando em cheio o crânio dele. Sakura, por que o relógio se soltou tão facilmente assim do meu pulso? É simples, ele tentou me tirar de você, então eu decidi mostrar que a única pessoa que pode me ter é você, chefe. Eu ficava um pouco chocado, mas eu ignorava e quando eu ia sair do galpão, eu via alguns policiais se aproximando, então eu me escondia e me transformava, e pensava, tenho que voltar logo para casa. Quem estiver no galpão, por favor, saia com as mãos levantadas, e nós prometemos que não iremos machucar. Então eu saía dentro do galpão, e os policiais apontavam as armas para mim. Punho flamejante! É o Spider! Os policiais eram queimados levemente, e me perdiam de vista. Então eu vou estar lá para casa, e tentava limpar o sangue que estava no meu corpo. Dentro do museu eu pensava, minha mãe e minha irmã têm um carro extremamente caro, e esse museu é um dos mais ricos da cidade. Eu ainda sou um convidado, latrina ventilada melhorada. O que minha mãe e minha irmã têm na cabeça? Por favor, jovem mestre, só não se perca. Se você se machucar e se perder, sua mãe nos mata. E quando eu andava pelo museu, eu olhava para um quadro, e percebia alguma coisa de estranho, e olhando na direção do quadro, e um guarda me para falando que eu não podia me aproximar do quadro. Senhor, por favor, o jovem mestre está querendo olhar o quadro direito, então ele tem permissão para mexer nos quadros. Então eu tirava o quadro da parede e em seguida eu vi um enorme buraco atrás do quadro. Um buraco? Será que alguém invadiu usando esse buraco? Eu dava uma olhada um pouquinho mais de perto e... me agarrava e me jogava para longe, e eu atravessava uma parede. As duas empregadas ficavam furiosas pelo a múmia de ter me jogado para longe, e começavam a lutar contra a múmia. Dentro da parede eu pensava eu conseguia amortecer o impacto, mas mesmo assim eu machuquei bastante. Eu vou te dar um troco. Não vou poder usar o Dabi, se eu usar ele possa acabar queimando o museu inteiro sem querer. É com você, Suku. A empregada atravessa a parede. O Kushibo, eu não escolhi você exatamente, mas vai servir. Tsuki no Koki, Hachi no Kata, Getsuryu Rinbi! Se esse vídeo bater 1.000 de visualizações em menos de uma semana, eu trago a parte 1 de Dragon Ball Z, no dia 31 de outubro. E eu quero que você escolha uma dessas 3 sagas, ou filmes, para eu fazer no próximo vídeo. Mas lembrando, ainda não é a teoria. Se quiserem essa, comentem Vingança, mas se quiserem essa, comentem Metou, mas se quiserem essa, comentem Saiyajin. Até o próximo vídeo.